Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Entre Sessões. Eu sou a doutora Elisane, referência em coluna. Eu sou a doutora Natália, especialista em coluna. Hoje trouxemos duas pessoas muito especiais, dois convidados, e nosso episódio hoje é um pouquinho diferente. Mas antes de apresentá-los, roda a vinheta. Eu estou aqui com o Eleandro Cabral, neuropsicólogo. E estou com a Lilian, que é especialista em desenvolvimento pessoal. E hoje, como nós falamos, vai ser um bate-papo. Ele vai ser um pouquinho diferente, vai ser muito importante para os empregadores entenderem um pouquinho sobre a NR1, né, Nath? Muitas pessoas perguntaram para nós, quando nós citamos da NR1, né? E o que isso interfere na saúde do trabalhador? E aí a gente ia falar sobre o PEV, né? Para contar um pouquinho para nós o que é. Estou muito feliz em estar novamente aqui com vocês. Realmente o nosso assunto de hoje é bem importante. As empresas estão vivenciando uma crise em seus bastidores que é referente exatamente a essa questão da nova resolução, que é a NR01, e que está trazendo novidades sensacionais aí, que é um divisor de águas para a saúde mental e principalmente as questões de risco operacional dentro das empresas. E eu acho que é bem importante a gente colocar esse assunto na mesa realmente, porque a gente observa que tem muitos empregadores que estão confusos, que não sabem como lidar com essa situação. Até apareceu no jornal recentemente, né, do empregador, que ele falou assim, mas como que vai ser? Eu vou ter que bancar com tudo? Eu vou ter que arcar? Como que funciona? Quando ele tira férias? Então, o empregador ele está muito confuso em relação a isso. Eu acho que a PEV ela vem justamente para clarear ali a mente desse empregador e mostrar para eles que é possível e da forma certinha fazendo, sem prejuízo para ninguém, não é não, doutor? Doutora Lilian já ia falar. Não é mesmo, Lilian? Isso. Essa questão da saúde mental, da qualidade de vida do colaborador, ela é um assunto que já vem de muito tempo. Na verdade, a NR1 só está trazendo luz a um assunto que já deveria estar sendo tratado há muito tempo. A realidade e a dificuldade que as pessoas têm dentro do mercado de trabalho, ela está ali instalada há muito tempo. A NR1 ela é bastante ampla e a gente vai ver mais à frente que é uma parte que está sendo atualizada dentro da norma. E existem várias etapas que precisam ser implementadas. A própria medicina do trabalho, as clínicas que atendem as empresas vão ter a sua parte de atuação ali dentro. O médico do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, todo mundo vai ter uma parcela de responsabilidade dentro dessa implementação da NR1. E o que cabe ao PEV, que é o programa que a gente vai falar aqui, que é o programa Elo Vital, é na parte do plano de ação para o que se fazer para garantir a saúde mental e física do colaborador. Então, como ele é muito amplo, como ele abrange muitas áreas, a gente entra numa parcela específica, que é quase a ponta do fio lá. É na hora de falar assim, tá, mas o problema está aqui, eu preciso resolver. Como eu resolvo? O PEV, que é o programa Elo Vital, ele entra nessa parte. Vamos lá e vamos resolver. Vamos entender o que a sua empresa está passando, vamos entender o que seus colaboradores estão trazendo de dificuldades e a gente vai entrar para atuar. Então, a gente chega na hora do plano de ação. A gente entra com a solução. Com a solução. A parte que você tem que a empresa precisa dizer assim, olha, eu vou fazer isso, isso e isso para resolver a situação. É nessa hora que a gente entra. Muito legal. Isso é muito interessante porque, como eu disse, muitos empregadores estão perdidos, né? Não sabem o que fazer, que caminho tomar, como que deve seguir tudo isso. E, assim, a PEV já chega com tudo pronto, tudo mastigadinho, é só seguir ali esses... O mastigadinho, eu diria que, assim, vamos fazer analogia aqui com uma consulta com o médico. Dependendo da dor que eu tenho, não é se eu for lá e reclamar de uma dor e o Eleandro for lá e reclamar da mesma dor, talvez o fato gerador meu seja um e o dele seja outro. E a medicação que vai fazer efeito para mim não vai fazer efeito para ele e vice-versa. Quando a gente fala do PEV, é justamente um programa customizado nessa situação. A gente precisa entender o que vai atender a empresa A, talvez não atenda a empresa B. E aí eu vou até mais à frente um pouco. Talvez o que atenda o colaborador A dentro de uma empresa não é o que atende o colaborador B.
Então, ele precisa ser muito bem desenhado e muito bem entendido qual é a necessidade de desenvolvimento das pessoas para que a gente atue e, de fato, seja assertivo. Senão, a gente vai ser só mais um que oferece uma receita mirabolante para resolver uma medicação mirabolante que talvez não vai surtir efeito. E quando você traz esse ponto de que as empresas, os empresários, eles não sabem o que fazer, essa lei, essa alteração da NR1, ela já está em discussão há pelo menos 3 anos. Já tem 3 anos que estão falando sobre isso. A lei foi implementada em 2024. Deu-se um tempo para que ela entre em vigor, que é para ser agora maio de 2025. E ainda assim, fala-se agora, se você for procurar, eles estão tentando postergar a vigência da norma, dizendo com o intuito de que as empresas se adequem. O que eu trago de ponto de atenção aqui? Entende-se sim que as empresas precisam se adequar para entender a responsabilidade totalmente financeira, é totalmente da empresa, uma parte é do colaborador, isso precisa ser definido. Só que o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, quando a empresa se posiciona e fala assim, eu quero que postergue o prazo, a leitura que a gente faz é que ela está muito mais preocupada em cumprir uma norma legal do que propriamente com a saúde do colaborador. Então, a gente precisa ter esse cuidado, principalmente as empresas, de como elas vão se posicionar sobre postergar o prazo. Porque se eu me posiciono, dependendo da situação, qual é a leitura que a minha equipe faz? Exato. Que eu estou só preocupado em cumprir uma legislação e não que eu estou preocupado com ele de fato. Então, essa obrigatoriedade da lei, ela precisa ser também olhada com atenção. Porque dependendo como eu me posiciono, a leitura que a minha equipe faz ele só está fazendo porque ele tem que cumprir uma obrigação legal. De fato e de verdade, ele não está preocupado. Até porque ele teve 3 anos ali, né, para se preparar. Não foi colocado Pareceu agora em nada, janeiro para ser sancionado em maio. A saúde mental, a saúde do colaborador em si, ela não vem sendo discutida de agora. Ela vem sendo discutida há muito tempo. E aí as empresas elas acabam indo até os 45 do segundo tempo, como a gente fala, para implementar essas ações, achando que isso está dando um fôlego para ela, quando na verdade o tiro está sendo no pé. Exato. Porque a leitura que a equipe faz e que as pessoas que trabalham lá é que isso está sendo feito por mera obrigação legal. E não porque a empresa de fato se preocupa com a saúde deles. Então, precisa ter esse cuidado, os empregadores principalmente, quando se posicionam sobre esse assunto. Exato. Entendi. E a gente percebe que nessa nova resolução a gente tem a inclusão dos riscos psicossociais, que não era ainda contemplado nesse processo da NR. E os empregadores vão precisar entender o que são esses riscos psicossociais para poderem desenvolver esse processo. Então, não é recapitular apenas algumas normas que já foram trabalhadas anteriormente, mas sim estão sendo inclusas novas condições de estabelecimento de marcos aí para psicossocial. Então, as empresas têm que se adequar a tudo isso, né? Elas têm que estar Isso. bem adequadas para conseguir levar esse processo à frente. porque anteriormente o que se via? Via a condição física do trabalhador, verificava-se se existia algum risco de maquinário ou alguma coisa nesse sentido, para acidentes, ergonômico. Mas agora está sendo inclusa os riscos psicossociais, que são inerentes ao trabalho. E assim, quando a gente fala em risco psicossocial, a gente estabelece aqui no nosso país como o país que tem a maior quantidade de população ansiosa do mundo. Então, assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Seguido em segundo lugar pela depressão no nosso país e também pelo burnout. Então, são 3 psicopatologias extremamente importantes que fazem com que o processo laboral seja não qualificado pelo profissional. Perde-se muito em questões de valores para com as empresas. Então, todo esse processo, essa nova norma está contemplando para que exatamente consiga trazer qualidade tanto para as empresas como para também os colaboradores, que é a vítima principal dessas patologias. Os dois lados se protegem, né, dessa forma. Exatamente. E eu estava vendo 12 bilhões de dias de trabalho mundialmente são perdidos anualmente por conta da depressão e ansiedade, gerando um custo de 1 trilhão para essas empresas. Então, assim, é uma coisa muito séria, muito abrangente. E o Brasil, em primeiro lugar ainda, então imagina como que está a condição dos nossos trabalhadores hoje em dia.
né? E a gente tem que se preocupar mesmo, porque isso reflete diretamente na produtividade dessa pessoa dentro da empresa. Então, uma coisa está interligada à outra e a gente tem que fechar essas pontas para que tudo fique muito perfeito e diminua o prejuízo tanto para o trabalhador quanto para o empregado, né? Ele é um ciclo vicioso, né? Na verdade, Isso. se você não cuida do colaborador, ele não vai trazer a produtividade. Se você não traz a produtividade, você não consegue cuidar do colaborador. Antes de atuar na área de desenvolvimento, eu trabalhava num segmento específico, né? E aí eu falava assim, não, os desafios que a gente tem estão alocados exclusivamente lá neste setor. Então, assim, aqui é diferente de todos os outros lugares. Quando eu fiz o processo de transição de carreira, eu fui atuar numa área que é extremamente abrangente. Então, hoje eu lido com várias empresas de vários segmentos, de vários portes. Todo mundo tem o mesmo desafio. A raiz do problema que todas as empresas enfrentam é exatamente a mesma. Pessoas. Se você for olhar a dificuldade, se você for sentar com o gestor de uma empresa, eu falo assim, quais são os maiores desafios que você tem? Você fala assim, o meu faturamento não está vindo como foi previsto. Tá, o teu faturamento não está vindo por quê? Se você for olhar lá na ponta, são as pessoas, por algum motivo, que não estão conseguindo produzir o faturamento que se precisa. É retrabalho. Se você for olhar a ponta, a raiz, a causa do problema, pessoas. Eu estou tendo muito turnover, eu estou tendo dificuldade de reter as pessoas, parará, engajamento, aquela coisa toda. Pessoas. No final, na ponta do fio, sempre vai estar as pessoas. E se eu não cuidar das pessoas, eu não desenvolver as pessoas, eu não vou ter um ciclo de vida muito grande dentro da empresa. Ele vai fechar o ciclo. Porque eu preciso cuidar das pessoas. São as pessoas... Tem uma frase lá do Simon Sinek que ele fala, né? 100% dos teus clientes são pessoas, 100% dos teus fornecedores, da tua equipe. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, se o empresário ou o gestor ele não tem essa percepção que ele precisa cuidar das pessoas, ele está fadado em algum momento ao negócio dele acabar. Ou aí, de mal a pior, ele ter que viver naquele ciclo de apagar incêndio o tempo inteiro. Agora, quando eu trago para a percepção que o ponto central do meu negócio são pessoas e que eu preciso cuidar das pessoas e que eu preciso desenvolver as pessoas, aí o negócio muda. E as pessoas têm essa percepção. Não adianta a gente falar da boca para fora e ser incongruente nas ações. Desculpa a expressão, ninguém é bobo. As pessoas têm essa percepção Sim. de que quando aquele cuidado é real, de que quando a preocupação de fato existe e de quando eu estou usando aquilo como um argumento para tentar manipular as pessoas para elas produzirem mais. Então, as pessoas, eles têm essa percepção. E o empregador, ele precisa ter este cuidado de fato, porque a essência do negócio dele, independente do ramo de atuação, do tamanho, são pessoas. Exatamente. E aí a norma veio justamente para apoiar, porque talvez isso estava deixado meio de lado. E aí a norma veio e falou assim, precisa cuidar. É aquilo que a gente fala sempre, se você está doente fisicamente, o médico fala, olha, você não tem condição de trabalhar. Você precisa de X período de dias para você se cuidar. Uhum. E a gente vai no médico, a gente toma remédio, a gente faz os exames, faz todo o tratamento que precisa. Aí quando chega na parte mental, as pessoas não procuram ajuda. Elas não procuram um profissional que pode dar o suporte, dar o apoio. Quando precisa de medicação, elas não entram com a medicação que precisa. E uma coisa não está desconexa da outra. O físico não está desconectado do mental. É junto, é uma pessoa só. E é onde que entram os três, né? Saúde física, saúde mental e trabalho. É aí que o PEV entra. É aí que o programa Elo Vital entra. Porque qual é o intuito? É criar esse elo entre saúde física, saúde mental, aqui, saúde física ali, saúde mental aqui e o trabalho aqui. É a gente entender quais são os desafios que estão acontecendo lá dentro do mercado de trabalho. E aí essas percepções, para mim, elas estão muito latentes, porque eu venho há algum tempo já trabalhando com o desenvolvimento de lideranças, de gestores, tanto em treinamentos, em processos de desenvolvimento, como em mentorias. Então, eu estou lá enxergando bem lá na pontinha, aonde estão todos os problemas. E aí a gente criou este programa, nasceu o PEV, para poder dar esse suporte e juntar saúde física, saúde mental e o trabalho para gerar qualidade de vida. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Se a gente quiser ter pessoas saudáveis, se a gente quiser ter trabalhadores de fato produtivos de forma saudável, esses três pontas do elo precisam estar conectadas e precisam estar funcionando. Tem até
um seriado, acho que é Ruptura, né? Que fala sobre eles tentam separar o profissional do pessoal. Como se você desligasse uma chavinha quando você entrasse para dentro do trabalho e depois desligasse a chavinha de novo a hora que você sai do trabalho. Para quem assistiu a série, viu que não funciona, não tem como. A gente não consegue separar, não tem como separar. Então, quem bate nessa tecla de que quando você entra da porta da empresa para dentro, você tem que largar os seus problemas lá fora, ele está fadado a daqui a pouco não ter equipe mais. Porque não é assim que funciona, você não consegue separar uma coisa da outra. Agora, quem consegue dar esse apoio, quem consegue dar esse suporte, falar, olha, vamos cuidar da parte pessoal, vamos cuidar dos problemas que talvez você está tendo, tanto mentais quanto físicos, aí ele entendeu a essência de trabalhar com pessoas. Quem não consegue enxergar por essa ótica, na minha leitura, na minha percepção, ainda não entendeu qual é a real essência de você ter um negócio, de você empreender e de você querer gerar riqueza para uma sociedade às custas da saúde dos outros. E o profissional, o empregador, o trabalhador, ele se sente aconchegado numa situação dessa. Porque, olha, essa empresa, ela cuida de mim, não só da porta para dentro ali, mas em tudo. Quer conversar, saber como que eu tô, né? Que entra a sua parte, às vezes muita pressão, às vezes... os colegas mesmo, a gente sabe como que é dentro do campo de trabalho. Antigamente se usava muito ditado, né? Você tem que vestir a camiseta da sua empresa, da empresa que você trabalha. Uhum. Mas a empresa veste a sua camisa para te apoiar, te auxiliar, para você ter um bom rendimento aqui dentro. Então, as duas coisas têm que estar super casadas mesmo, para que a gente consiga esse desenvolvimento e a gente consiga uma empresa feliz e um funcionário feliz, que no final das contas... é isso que tem que ser, né? Perfeito. E, assim, nós tivemos uma mudança de paradigma nas últimas décadas com relação ao trabalho. Houve uma mudança onde exatamente as empresas tinham essa preocupação, elas né, determinavam o seu desenvolvimento profissional e agora, na realidade, o profissional determina o seu caminho. Existe uma positividade que ele busca... né, a autorrealização profissional dele. Então, isso vem também atrelando as questões, principalmente de depressão, burnout, ansiedade. Por quê? Porque se ele não alcança o sucesso que ele busca, até porque isso é inerente, né, a cada pessoa, sim, não são todos que vão obter todo o sucesso necessário, acaba que essa frustração traz essas patologias de ansiedade, de burnout, de depressão e coloca a empresa também em xeque. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais contabilizar e nem filtrar essa autocobrança, porque ela está vindo dela mesmo, é pessoal. Isso. E quando vem do pessoal, e aí as empresas entendem muito bem isso, porque estabelecem planos de carreira onde a pessoa é a responsável. E isso diuturnamente gera cobrança para com o empregado ou para com o profissional. E isso faz com que todo o processo familiar, aproveitando como a Lilian comentou, a série Ruptura tenta demonstrar isso, mas a pessoa não consegue mais. Por essa positividade que existe, onde ela pode alcançar tudo que ela necessita, mas quando não alcança, traz essas frustrações. Eu vou fazer um paralelo, não vai muito longe. Vamos lá para a Fórmula 1. Então, o Bortoleto, tá lá, nosso brasileirão, né? Indo firme e forte, mais ou menos. Mas vamos lá. Ele ganhou a Fórmula 2, ele ganhou a Fórmula 3, quer dizer, ele ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2, chegou com tudo para a Fórmula 1. Tá com o pior carro da Fórmula 1. Ele não tá conseguindo demonstrar tudo que ele veio numa sequência de 2 vitórias de campeonato, o cara tá com sangue no olho, tá ali fervendo. Agora ele foi brecado. Nessa breca, porque o carro não é competitivo. As ferramentas de trabalho. Exato. A hora que ele se sente, opa, por que eu não tô... Isso começa a mexer aqui. Tô vindo de 2 vitórias, sou o cara e, de repente, por falta de ferramenta, eu não consigo ser o campeão aqui. Exatamente. E é isso que acontece com o trabalhador. Ele tá ali dando o máximo, estudando, fazendo faculdade à noite, chegando tarde, fazendo uma pós, colocando tudo. De repente, a empresa não dá a ferramenta para ele. E ele vai na frustração. E cada vez se frustrando, o psicológico, ele vem com tudo. As empresas, normalmente, elas fazem o seguinte questionamento, assim, de quem é a responsabilidade de cuidar a empresa é 100% responsável por cuidar da saúde mental do colaborador? Eu diria que é meio a meio. A responsabilidade é tanto da empresa, quanto a responsabilidade é do colaborador. E aí eu sempre uso um exemplo pessoal
para poder trazer isso de forma bem clara. Quando eu trabalhava no outro segmento, eu venho do segmento hoteleiro. E eu tinha jornadas de trabalho extremamente intensas, então com uma velocidade, um ritmo muito alto e longas. E na minha percepção, aquilo acontecia porque o segmento exigia. Eu falava, o negócio funciona 24 horas por dia, nunca fecha, então assim, tá tudo bem eu ter essa rotina do jeito que ela é. O dia que eu mudar e que eu for trabalhar com alguma outra coisa, não vai ser assim. E eu vou ter uma rotina totalmente diferente. E vai ser diferente. Já está indo para o 3º ano que eu transicionei. Pergunta como é a minha rotina. Exatamente como era antes. Não mudou em absolutamente nada. Continua longas horas de trabalho, continua um ritmo acelerado e se deixar eu saio abraçando o mundo. Então, perceba, não é a empresa ela se beneficiou de eu ter aquele ritmo, porque eu fui extremamente produtiva, talvez? Se beneficiou, viu e estava tudo bem. Só que eu trago este hábito junto comigo. Então, independente de para onde eu for, é muito provável que se eu estiver fazendo um movimento no piloto automático e que eu não esteja consciente, eu vou continuar replicando esse comportamento. É ou não é? Replicando o comportamento. E aí eu estou num outro segmento, uma realidade totalmente diferente, e eu continuo tendo os mesmos hábitos e fazendo da mesma forma. E que é cansativo. Eu estou numa luta ferrenha ali para poder mudar isso, porque eu quero reduzir o ritmo, eu quero reduzir a quantidade de horas que eu trabalho. Só que é um desafio muito grande, porque além de você mudar um hábito, um negócio que está enraizado em você há décadas, tem algumas crenças, e aí a psicologia ajuda a explicar isso e apoia nesse trabalho quando você precisa fazer isso, que eu preciso quebrar. Exato. Só que quebrar essas crenças e reconstruir essas crenças é demorado, não é um processo rápido. E aí a pergunta que fica é, o meu corpo vai aguentar esse tempo que eu preciso para reconstruir as minhas crenças? A minha saúde vai aguentar, tanto física quanto mental, vai aguentar? Porque o relógio está lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo não para. O tempo não para. Meus filhos estão crescendo, estão indo viver a vida deles. O tempo está passando e está tudo acontecendo. E eu estou lá ainda brigando ferrenhamente para poder quebrar uma crença, para mudar um hábito que vem enraizado de lá. Então, Mas assim, já trouxe para consciência. já andei metade pra do caminho. consciência. Já andei metade do caminho. Já faço um movimento que até vem... tem vários estudos de Harvard até falando da questão da vulnerabilidade seletiva. Então, você trazer as suas vulnerabilidades e compartilhar as suas dificuldades, isso apoia o desenvolvimento das outras pessoas. Eu faço muito esse movimento. Eu falo muito sobre isso, porque eu entendo que tem outras pessoas que talvez estão passando pelo mesmo desafio que eu. Exatamente. Então, assim, não é uma luta fácil, não é um movimento fácil de ser feito, mas ele precisa ser feito, porque o tempo está passando. E eu não quero ter que chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim, eu devia ter feito alguma coisa, eu devia ter acalmado um pouquinho ali. Passou. Na verdade, essa ficha caiu quando o meu filho mais velho saiu de casa. Eu falei, poxa, ele já foi. Só tem 2 ainda. Daqui a pouco as 2 saem também, e aí? Quanto foi o tempo que eu dediquei para eles? Então, assim, o ajuste, ele precisa ser feito de uma forma rápida. E, às vezes, o processo dessa quebra da crença e você reconstruir a crença, ele não é feito de forma tão ágil. Lógico, trazer para a consciência, eu já andei metade do caminho. A maior parte do caminho eu já andei. Só que agora é o período que demora mais. É o mais difícil ali. É o mais difícil. Que é a ação. Que é a ação. Então, isso responde, tipo assim, a responsabilidade é de quem? É da empresa ou é do colaborador? Eu afirmo isso categoricamente pelas minhas experiências, que é metade. Só que tanto a empresa quanto a pessoa, o colaborador, eles precisam desse processo, de estar consciente. Isso, aí que é o problema. E aí a gente está vindo num movimento, infelizmente, e a tendência é piorar, que as pessoas estão saindo da consciência e estão entrando no nível do piloto automático, nível hard. E aí eu até brinco nos treinamentos, eu falo assim, a gente está vivendo ou a gente está existindo? E existindo loucamente ainda. Porque tem dia que você chega no final do dia, a hora que você olha, você fala assim, meu Deus, olha tudo que eu fiz e eu nem me atentei para o que eu estava fazendo. Mas sabe o que acontece? A gente, desde pequeno, a gente nunca foi ensinado a olhar olhar para si, sempre para os outros. Então, eu sempre tenho que estar boa para atender bem na clínica, né? Para poder ser uma boa mãe, mas a gente sempre tá pelos outros. E a saúde da gente vai ficando para trás. Isso é com todo mundo. O que chega lá na clínica, né, Nath? Assim, mas quando que começou a tua dor de coluna? Começou há 2 dias. Não começou há 2 dias. Ela tá dando sinal já faz mais de anos. Só que você nunca teve a consciência de se olhar. Porque você sempre tem
meta para cumprir. Você tem que estar ali naquele local. Você sempre se exige muito. E aí que é o problema. A partir do momento que a gente consegue se olhar um pouco, opa, pera lá. Eu consigo até aqui não dá mais para mim. Porque até depois disso vai me prejudicar. Isso é difícil. É se encontrar dessa forma. Esse processo, você explicou um dos fatores que faz com que as pessoas não procurem o apoio psicológico. Isso. Porque a parte da psicologia, do trabalho psicoterapêutico, é justamente fazer esse olhar para você. Entender quais são os desafios que eu tenho, quais são as dificuldades que eu tenho. Ele faz você fazer o movimento de olhar para você e deixar o outro ali de lado. E a gente tem dificuldade para fazer esse movimento. Muito. Até porque historicamente é assim, culturalmente é assim. Principalmente culturalmente. Exatamente. E aí a dificuldade que as pessoas têm De chegar até ele Isso. é muito grande, porque você tem que vencer barreiras, você tem que vencer rótulos, você tem que vencer vários preconceitos para poder receber uma ajuda que tá ali falando, a gente tá aqui para te ajudar. Só que a pessoa não consegue fazer esse movimento. Por quê? Porque ela não consegue olhar para ela. Exatamente. Ela nem quer mexer com ela. Porque quando você abre, eu brinco assim, a caixa de Pandora, na hora que você abre, vai vir uns monstros gigantescos Daí lá você vai de ter dentro. preparado para isso? Isso. Só que com o apoio profissional é muito mais fácil de você fazer isso. Não, você só consegue com apoio profissional. O trabalho do psicólogo, na verdade, é te ajudar a enxergar as coisas que você não está conseguindo enxergar, te dar mais clareza. Ele não vai resolver o teu problema. O teu problema é teu e quem tem que resolver é você. Só que o terapeuta, ele vai conseguir te ajudar. E aí a gente tem que vencer várias barreiras. Principalmente, esses dias eu ouvi uma frase que eu fiquei até brava. Eu ia usar outra expressão, mas não pode. Não pode, senão não pode, pi, porque não pi, tem o pi. na gravação. Que eu fiquei extremamente injuriada com ouvir aquela frase. Porque as pessoas ainda têm, e o Leandro vai me corrigir se eu estiver errado, de falar que depressão e ansiedade é coisa de quem não tem Deus. Ou quem não trabalha. Ou de quem não tem, não tem uma pia cheia de louça. Vai trabalhar que para com essa lavar. depressão, com essa ansiedade. Gente, falta de Deus é da pessoa que faz esse tipo de comentário. A pessoa que faz esse tipo de comentário, ela que não tem Deus, porque ela está atrapalhando a outra pessoa que deveria conseguir buscar ajuda, por causa de uma percepção que sei lá de onde ela tirou. E aí as pessoas estão deixando de buscar ajuda, estão deixando de buscar tratamento. E está acontecendo o que está acontecendo por aí. Está acontecendo que estamos colhendo os frutos agora. Se você jogar na rede social, você vai ver um monte de coisa que está acontecendo. Exato. Porque colocaram alguns tipos de estereótipos e de frases que não rotularam e não ajudam em nada. Gente, que mané falta de ocupação. Desculpa a minha expressão. Tá vendo que eu vou ficando injuriada. Mas é verdade. Não é falta de qualquer coisa. É uma patologia, é uma doença. O próprio Leandro pode entrar melhor nesse assunto. É uma doença como qualquer outra doença. E as pessoas precisam de tratamento e não buscam o tratamento por causa de algumas besteiras. É coisa da tua cabeça, não é isso? É coisa da tua cabeça. Vai lá pra ficar conversando. Vou jogar pra ele a bola aqui pra me Isso aí. Isso aí. Vamos lá. E assim, você vê como existe a dificuldade exatamente de você fazer todo esse processo de transpassar por esse processo. O que acontece? Como que está sendo feito o manejo, por exemplo, do burnout dentro das empresas? Se você trabalha a questão do burnout, ele já vem com uma depressão, ele já vem com essa ansiedade e o burnout é o próximo passo para isso. Aí o que acontece no empregador? Ele percebe que esse empregado não está bem, está ansioso, o absenteísmo está acontecendo com esse empregado, ele está vendo que a condição de performance diminuiu. Aí o que o empregador e o empregado, muitas vezes por falta de conhecimento, e aí entra a NR01 e a PEV, para fazer as orientações corretas e entender quais são os processos de manejo. E aí o que acontece? Quando não existe a informação, eles pegam o empregado e falam assim, tira férias, que está tudo certo. Vai descansar. Sem resolver. Como se fosse isso. E aí, eles imaginam isso. Só que, entendam, a condição do burnout é extremamente diferente. Você sai do ambiente e, obviamente, você vai sair do ambiente, aquele ambiente que talvez não tenha toda aquela condição de reparo, de cuidado, você vai melhorar. Aí te pagam uma viagem para as Ilhas Gregas, tudo pago por 30 dias. Maravilhoso. Só que você precisa retornar. Essa é a situação. Você pode passar 30 dias numa viagem maravilhosa. Quando você retorna, em 2 dias, você está da mesma forma que saiu. Porque o burnout está instalado. E esse manejo precisa ser estabelecido diariamente pela empresa, como a Lilian colocou, e também pelo empregado,
que precisam ter responsabilidades concomitantes. Esse estresse não manejado é de ambos. Um quem gera e um quem tem e precisa da responsabilidade de fazer o manejo, que é o empregado. Então, os dois precisam estar assim, mas não simplesmente colocar algo para que... Tampar o sol com a peneira. Tá mascarando. A gente vai mascarar e aí não vai ter a efetividade exatamente que precisa ser colocada. E a causa do problema ainda continua lá. Continua e não foi resolvido. Lá. Exatamente. E aí o risco psicossocial vai estar lá implantado ainda. E cada vez pior. E cada vez pior. Porque cada vez você tampa o sol com a peneira, o teu funcionário vai estar pior. Cada Exato. vez pior, até que uma hora que explode. E se você não consegue... Uma bomba relógio. Você quer o prático do negócio. Já te devolvo a palavra. Tá bom. As empresas normalmente procuram a gente e falam assim, eu quero um treinamento de engajamento para minha equipe. Porque a minha equipe está desengajada. Desengajamento é sintoma de alguma coisa, ele não é a causa raiz. Então, não adianta eu ir lá e dar um treinamento de engajamento e deixar a galera, todo mundo lá feliz, sair de lá, agora resolvemos os problemas. Ele não é a causa raiz, ele só é um sintoma. Ele está ali falando, tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui. Só que você precisa ir lá olhar qual é a raiz do problema. Aí a empresa fica lá querendo dar treinamento de engajamento para a equipe. Vai adiantar. Vai resolver? Não vai. Aí volta nesse ponto que o Eliano está falando. Dá lá 30 dias de férias pro cara, acha que ele vai voltar e vai voltar engajado? Ele não vai. Não, e a produtividade cai. Porque quando você tem instalado qualquer tipo de patologia, uma ansiedade mesmo, vamos dar um exemplo de qualquer empresa. Um pessoal de vendas, um vendedor ansioso, depressivo. Com meta para cumprir. Com meta para cumprir, com horários e tudo mais. Você acredita que ele estará atendendo de forma aonde ele vai obter o resultado da venda? Vai ser difícil. E aí, quando você identifica esse processo patológico nesse profissional e consegue fazer o manejo, a produtividade dele vai ser melhor. Ele estará melhor. E aí, consequentemente, os resultados da empresa também serão melhores. Esse é o processo de visão, é o ciclo, tanto ergométrico, físico, biológico, mas também emocional e mental para esse nosso colaborador, né, ou empregado. Então, coloca-se isso para as empresas como um diferencial. E é uma forma também de trazer bons profissionais, entender que aquela empresa respeita esse processo de saúde mental. Isso para a empresa é um certificado importantíssimo, porque ela consegue atrair bons profissionais. Evita turnover, evita o absentismo, evita uma série de situações. Eu quero trabalhar naquela empresa. Eu quero trabalhar naquela empresa, exatamente. É bem isso. E assim, todo esse processo também ocorre porque o próprio afastamento profissional, e aí a gente fala em função da própria Previdência Social, está assim, aumentou de uma forma drástica nessas três questões. Ansiedade, depressão. O burnout entra como um esgotamento, tá? Um esgotamento mental e profissional, mas as duas questões de ansiedade e depressão são prevalentes. Elas são as maiores formas de afastamento que o próprio INSS tem nas questões mentais. E aí você... O PEV, ele serve para qualquer empresa? Ele serve para qualquer empresa e ele serve até para pessoa física. Isso. Tipo, a pessoa fala assim, olha, eu preciso cuidar dessas 3 áreas. Eu preciso cuidar da minha saúde física. E aí, pegando aqui o gancho do que o Leandro falou, de ser o segundo maior motivo de afastamento, o primeiro qual que é? Coluna. Dor, né? Coluna, dor. Maior afastamento mundial. O ranking lá do Ministério da Saúde, aí. O primeiro afastamento é questões da coluna. O segundo afastamento é questão de saúde mental. Então, a gente tem um maior número de pessoas sofrendo desses dois olha pontos. Só, nos 2 pontos, se não for tratado causa da dor, não tem melhora. Coluna, se não for tratado causa da dor, esse cara, ele vai pra cirurgia, ele vai ser afastado do trabalho. Se você não for lá na saúde mental com ele e ajustar a causa dos problemas mentais, não vai resolver. E se eu não for lá dentro da empresa e eu não entender o que está acontecendo e qual é a causa raiz da equipe estar desengajada, da equipe não estar produzindo como deveria produzir, de você ter todo um ambiente doente dentro da empresa, não vai resolver. Exato. Pode ir lá e dar um treinamento de motivação, de engajamento, de qualquer outra coisa, vai mascarar o problema, mas não vai resolver. Então, não é aí onde os empregadores, eles acabam perdendo dinheiro porque estão investindo na hora errada, com o produto errado, em vez de ir lá na raiz, investir lá onde tem que ser investido para que não tenha nada disso. Porque depois é só um a mais.
Se a minha né? cabeça tá doendo, não é mais fácil eu ir lá na farmácia e pegar a primeira aspirina que tem, tomar, vai certeza. passar e depois eu vou embora. A hora que acabar a caixa, eu vou lá, compro outra. E assim a E gente assim vai. eu vou tocando o barco e vou embora. Porque eu não quero ter que parar e ir no médico, fazer os exames que precisa, mudar talvez alguns hábitos que não são saudáveis, mudar a minha rotina de exercício físico, mudar a minha alimentação. Eu não quero ter que ir lá e resolver a causa, a raiz do problema. E aí, de novo, a gente está vivendo no piloto automático. Eu quero acordar de manhã, fazer o que eu tenho para fazer e terminar o meu dia. Só que isso tem um prazo limitado para acontecer. Estourando aí, um arrasta para cima aí na casa dos 90 e poucos anos já foi, né? Como diz as minhas filhas, já tá indo de arrasta para Isso cima. que a gente não tá falando da parte visceral, né, doutora É, Natália? isso, Com esse é. tanto de medicação Eu aí. aprendi que agora Exatamente. chamar arrasta para cima é o processo de você, né? Eu tô integrando do linguajar da nova geração. Se durar 90 anos, então tem um prazo limite para acontecer. Mas viver 90 anos sem significado? sem significado nenhum. Sem qualidade, sem Que- nada. É, Só essa- vivendo por viver, né? Não, e esse é um dos processos que, quando você traz o significado para esse empregado, para esse colaborador, o porquê deles, muitos às vezes não sabem nem o que estão produzindo. Né? Eles produzem uma peça, mas eles não sabem aonde vai essa peça. Ele nunca viu o significado daquilo que ele está desempenhando. A importância, A né? importância daquilo. Quando você traz isso, e isso é um risco psicossocial, porque a pessoa realmente não sabe, ela está em função de uma recompensa, e a recompensa é importante? Sim, extremamente importante, mas o significado disso também é importante. Quando você coloca essa condição para o seu empregador, para o empregador e para o empregado, isso começa a ter um cálculo diferente. Muda a visão do empregado. Muda a visão, porque o que nós temos de mais importante é o nosso tempo. É a Exato. nossa moeda de troca mais Eu importante. não estou aqui só por estar. Eu estou aqui porque sem essa peça não tem aquele produto final. Exato, e a é tão importância, isso. E é tão caro. E quando a gente fala em caro, se percebe que a condição de vida, como a Lilian comentou, é muito importante. Sim. É muito caro. Agora, quando a gente fala em valores, em questões, como a doutora colocou no início, existe uma perca gigantesca, né, de valores Sim. mesmo monetários. A gente coloca a empresa trabalhando com os próprios planos de saúde. Quando você atua com um plano de saúde em uma empresa, seja ela com 1 ou com 10, com 200 funcionários, ela vai ter um custo com esse plano de saúde. E não é barato. E esses reajustes acontecem anualmente. Quando você gera a conta para esse reajuste, você percebe que a utilização está onerando e muito nesse crescimento de custo. Então, quando você consegue antecipar a necessidade desse seu empregado em estabelecer condições de saúde mental, biológica, físicas, e consegue evitar um afastamento por dor na coluna ou um afastamento por saúde mental, você reduz a própria utilização desse plano de saúde. Reduzindo a utilização do próprio plano, por perceber que isso é importante para o nosso... Ao invés de eu afastar, eu previno, ele consegue entender que só o resultado disso já é válido para ele para a implementação de qualquer situação que seja de saúde. Até porque no próximo ano não vai vir aquele reajuste Exato. enorme, porque não teve 3, 4 funcionários tendo que ficar fazendo cirurgia de coluna, ou tendo que Exato. parar por conta da saúde mental. Então, quanto menos utiliza plano de saúde, Menor melhor o vai custo. ser para o financeiro no próximo ano, no ano subsequente, né, por conta dos valores. Sim. Então, o empregador ele tem que entender isso, que a prevenção ela é muito mais importante do que o cara ter, mas eu pago o plano de saúde para ele. Perfeito. Tá tudo certo. Só que para o cara poder sair da tua empresa e ir até o plano de saúde ou para o profissional, ele saiu da tua empresa, ele não está produzindo desde as 2 da tarde até o final do dia, porque de lá ele já vai para casa. Isso. Agora, se você tem a solução dentro do teu estabelecimento, dentro da tua empresa, onde o empregado, ele só desce da sala, vai ali, tem o atendimento e volta, Exatamente. isso aí é alegria. Exatamente. Perceba que na tua frase tem uma frase que muitos empregadores utilizam também. Eles falam assim, eu pago o plano de saúde para o meu colaborador. E para eles está tudo bem. É tipo assim, olha, a minha obrigação tá aqui, ó. Você precisa do plano de saúde, tá aqui. Eu tô pagando, você se vê. Essa leitura é feita, mesmo que inconscientemente o colaborador sabe que aquilo dali está sendo feito porque é uma obrigatoriedade, porque todo mundo dá como benefício, se não tiver como benefício,
eu não vou para essa empresa. Exato. Eu não vou atrair profissional. E aí, o que a gente precisa trabalhar é justamente a importância daquilo que eu estou fazendo. Quando eu, como empresa, contrato um plano de saúde para o meu colaborador, eu preciso transmitir para ele que eu estou contratando um plano de saúde para ele porque eu quero cuidar da saúde dele, porque eu quero que ele esteja bem aqui, que ele se sinta realizado naquilo que ele está fazendo. Exato. Eu preciso da produtividade dele, é lógico, ninguém aqui é hipócrita de falar que não. Só que se eu tiver essa pessoa na melhor condição possível, a produtividade dela, a maneira como ela influencia as outras pessoas dentro do ambiente é totalmente diferente. Exato. E aí, esse cuidado a gente precisa ter também quando vai trabalhar a questão do colaborador saber o porquê que ele está fazendo o que ele faz, que foi o exemplo que o Eleandro falou antes. Um dos principais desafios que as empresas relatam quando eu vou fazer os atendimentos, eles falam assim, eu tenho um desafio para lidar com essa geração nova que está no mercado de trabalho, a geração Z. Né? Eu já estou expert nesse negócio, porque eu tenho geração Z lá em casa despencando para tudo que é lugar. E é uma geração que ele tem muito forte entender o propósito daquilo que ele está fazendo. Faz parte da estruturação da mentalidade dele. Ele pensa assim e ele precisa enxergar propósito naquilo que ele está fazendo. Se ele não enxergar o propósito do que ele faz, ele não engaja, fica. Né? E como ele não tem uma mentalidade igual à mentalidade das gerações anteriores, não vou contar qual que é a nossa, mas como eles não têm essa mentalidade, não tem problema nenhum eu sair de um lugar e eu ir para o outro. Eles não têm problema nenhum de desligar dessa empresa hoje e ir trabalhar numa empresa amanhã. Se não estiver satisfeito. Se ele não estiver satisfeito e se ele não enxergar o propósito do que ele está fazendo, ele não tem problema nenhum de fazer isso. As nossas gerações, as gerações para trás, elas tinham esse desafio. Porque você fala assim, e aí, como é que eu vou alimentar minha família? Como é que eu vou sustentar minha família? Né? Essas preocupações, elas, por N situações, e não é o foco nosso agora, mas assim... fazem com que ele tenha essa mentalidade de não ter problema nenhum dele largar aqui e começar em outro lugar. Tem empresas, inclusive, que se pronunciaram e falam assim, não vou contratar ninguém dessa geração. Não contrata, só que aí você está perdendo um monte de coisa que essa geração tem para agregar. Exato. Eles têm várias características, eles têm vários pontos fortes, eles têm várias coisas que as gerações anteriores não têm. E aí o gestor que não consegue lidar com diferenças de geração e que não consegue trabalhar com as diferenças das pessoas, talvez ele precisa sentar e fazer lá no cantinho da reflexão e parar e falar assim, quão bom gestor eu estou sendo se eu não consigo nem lidar com pessoas de mentalidades diferentes, de situações diferentes, de mentalidades diferentes. Porque a realidade é essa, você não tem uma linha de produção em que todas as pessoas pensam da mesma forma, não é um monte de robozinho. Exato. Elas pensam diferente, elas têm princípios diferentes. E o gestor, a pessoa que está liderando essa equipe, ele precisa ter essa percepção. Aí tem desafios para lidar com uma geração que precisa do propósito. Eles precisam enxergar o propósito do que eles estão fazendo. Senão eles não vão Nem que ele fala assim, eu produzo esse pedaço dessa caneta aqui, mas esse pedaço dessa caneta serve para tal coisa e essa caneta serve para alguém fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando você deixa isso muito bem claro, acabou, ele tem o propósito. É a função, ele sabe a função. Ele sabe para que aquilo dali serve. Pronto, acabou. E aí você fala assim, mas não é um negócio tão simples, não é um negócio tão fácil de fazer. Chegar e conversar e falar. O problema é que a gente tem um outro desafio, que é a comunicação. As pessoas estão tendo uma dificuldade absurda de se comunicar com as outras pessoas. Porque o movimento, né, a gente está numa sociedade que é muito mais fácil e muito mais prazeroso eu pegar um celular, um equipamentozinho eletrônico, em que a comunicação é assíncrona, então eu tenho tempo de responder o que você me traz, não dá tempo de eu pensar o que eu vou responder, como eu vou responder, do que eu fazer uma interação em tempo real, em que eu preciso me posicionar, em que eu preciso me comunicar com as pessoas. Então, parece ser um negócio simples, só que aí pega num calcanhar de Aquiles. As pessoas não estão conseguindo se comunicar de maneira assertiva. E aí, antes da comunicação, mora um outro ponto, que é o relacionamento entre as pessoas. E isso também está afetado. Nós estamos num tempo ciclo, né? Em que os relacionamentos entre as pessoas também estão afetados. E as pessoas não conseguem mais se relacionar. Eu vi hoje de manhã uma notícia, ela já deve ter alguns meses, que a OMS decretou uma epidemia de solidão. Solidão, gente, num mundo totalmente conectado, como é que você pode ter uma epidemia de solidão? Conectado, mas cada vez mais isolado, né? Aí que tá.
o toque, não tem mais contato visual. Só que o ser humano ele foi feito com base no toque, o ser humano ele foi feito com base na interação. Nós somos seres sociais. Exato. Se eu estiver falando groselha aqui, você me corrige, que o professor aqui é ele. Aí ele vem e corrige. Mas assim, o ser humano é um ser social, ele precisa da interação social. Exato. Nós não temos nem como vir ao mundo se a gente não tiver outra pessoa. Exatamente. A gente não é um negócio que brota do nada assim e sai Ops, duplicando. Nasceu. Nós somos seres sociais, a gente precisa do outro. E quando essa interação ela deixa de existir, a gente começa a ter algumas consequências e começa a ter alguns problemas. E esse movimento que a gente está indo agora, da hiperconexão digital, mas da desconexão humana, ele está gerando vários problemas. E depois ele vai virar ansiedade, ele vai virar depressão, ele vai virar N outros problemas. Porque o ser humano ele não evolui na mesma velocidade em que a tecnologia está evoluindo e que está colocando a gente para vivenciar uma coisa que a gente psicologicamente não está estruturado para viver ainda. A própria solidão, como a Lilian comentou, ela libera, né? Quando a pessoa está em estado de solidão, é liberado o cortisol no corpo. E isso é o hormônio de estresse, porque o ser humano não foi feito para essa solidão. Então, ele vê isso como uma ameaça e libera esse estado, né, esse estado de alerta por meio do cortisol. E isso faz com que as pessoas criem ansiedade, criem, com o tempo, né, cronifiquem uma depressão. E as pessoas não estão entendendo que existe a solidão, mas também a solitude. E a solitude é um momento bem particular que é de qualidade. Então, todos esses processos são entendidos entre solidão e solitude. Existe uma diferença bem gritante ali que traz, sim, qualidade de vida na condição da solitude. Aproveitando quando a Lilian comenta também sobre as condições do trabalho, sobre as condições, né, das novas gerações, o dar o significado ou interagir com as novas gerações com relação a significado é importantíssimo, porque hoje, se você coloca para uma pessoa da geração Z, isso. Que ela vai precisar trabalhar 30 anos dentro de uma empresa para se aposentar, ela vai ter uma dificuldade em fazer esse entendimento. Quando você precisa manter um profissional com mais tempo dentro da empresa para fazer, né, para fazer o aperfeiçoamento dele, para que ele desenvolva determinada tarefa, é necessário fazer com que a qualidade dele, que ele perceba essa qualidade de vida dentro da empresa, para que ele possa ficar. Porque a característica agora não é mais você ficará por longos anos dentro de uma empresa. Você tem essa rotatividade. E quanto mais a empresa conseguir desenvolver esse processo de qualidade de vida dentro da empresa para o seu trabalhador, mais ela vai ter retorno em função de todos esses processos que ela vai deixar de onerar em outras situações, seja no plano de saúde, seja na condição do turnover, seja num afastamento, esse profissional vai estar com essa empresa. E aí sim, doutora, vestindo a camisa da empresa e a empresa vestindo a camisa do colaborador. Que é o certo. Que é o certo. Mas essa mudança de paradigma, de mentalidade, o empregador precisa ter. Exato. Percebam, a própria Lilian comentou sobre comunicação. E muitos aí, os nossos espectadores, vão ter até exemplos práticos. Como é a comunicação? Existem empresas que se comunicam aos gritos. Será que isso é salutar? Será que é assim que funciona? Não sabe conversar, né? Exato. Você não tem a empatia de entender. É por estresse? É por risco? É por uma dor na coluna? Que está te deixando tão irritado? Está te deixando assim? Exato. Percebe que são nuances que, na condição da NR01 e o PEV, vão trabalhar essas condições de entendimento, identificação desses riscos, seja psicossocial ou físico. Essa identificação é que vai fazer a diferença no processo mínimo dentro da empresa. E aí, quando você estabelece uma comunicação não violenta, que é uma das metas dos riscos psicossociais, a comunicação não violenta já reduz todo esse processo de trabalho de não empatia. Você consegue ligar setores, colaboradores, supervisores, enfim, toda a cadeia dessa empresa se une em um objetivo, mas quando estabelece uma comunicação harmoniosa.
Exato. E essa comunicação ativa faz diferença, né? Total. Porque às vezes o que eu acho que o outro sabe, nem sempre é isso que chega lá, né? O óbvio, ele precisa ser dito. A gente tem vários exemplos sobre o óbvio precisa ser dito. E aí ele tem a ver muito com a comunicação realmente, porque a minha leitura de um acontecimento, de um evento, de um fato, é totalmente diferente da leitura, por exemplo, que o Eleandro faz. Porque tem vários fatores que envolvem isso. Tem a questão do histórico de vida, tem o conhecimento, a experiência, questão de gênero. Tem vários fatores que interferem na parte da comunicação. Comunicação tem vários fatores dentro dela. E aí, normalmente, as pessoas procuram a gente nos treinamentos, porque um dos treinamentos que eu atuo é na parte de comunicação. Eles falam assim, eu quero me comunicar melhor. Aí eu falo assim, do que você quer se comunicar melhor? Eu quero que as pessoas me entendam e que eu não preciso ficar repetindo as mesmas coisas. Eu falo assim, quanto você é um bom ouvinte, então? Porque se comunicar bem não é eu falar bem, não é eu achar a palavra assertiva, não é eu gesticular da forma congruente com o que eu estou falando, não é isso. Comunicação assertiva é quando eu consigo ouvir, entrar no mesmo canal de comunicação da pessoa e ser assertivo da maneira como ela entende. Às vezes eu não preciso nem falar nada. Às vezes a comunicação acontece de forma não verbal. Ela é mais assertiva do que se eu falar um monte de coisa. Tem pessoas que 2 frases é o suficiente para você se comunicar com ela. Tem pessoas que se você se comunicar com ela em 2 frases, ela não vai ter entendido nada. Ela vai ficar ali com cara de paisagem. Tem pessoas que se você usar um texto gigantesco ou uma comunicação muito grande para falar com ela, ela vai levantar e vai embora. Porque ela quer que você se comunique com ela em 2 frases. Eu dou 2 exemplos, não vou entrar aqui, mas assim, 2 situações em que quase as pessoas fizeram o processo de desvenda comigo. O que é desvenda? Eu já estava pronta para comprar. Só me faltava uma única informação. E as pessoas estavam em 2 situações distintas. Quem estava me atendendo estava num processo de piloto automático tão grande que queria seguir um protocolo, script, um protocolo, que teve uma que eu cheguei e falei assim, por favor, não desvende para mim. Eu tive que ser direta, assim, falei assim, não desvende, porque eu estou pronta para comprar, eu só preciso que você me dê as informações que eu preciso. Só que ela estava seguindo um processo que estruturaram para ela seguir e ela queria seguir, ela não estava conectada comigo. Comunicação, se a gente for analisar, a comunicação estava totalmente errada ali. Não estava assertiva, porque se ela tivesse me escutado, ela teria entendido que a única coisa que eu queria saber era o preço, a forma de pagamento e uma outra, a data de entrega. Era só o que eu precisava. Era a única informação que me faltava, que eu teria decidido em 15, 20 minutos. Eu fiquei lá 1h30. Na outra situação, eu também só precisava do preço. Eu já tinha decidido. Durou 7 horas a negociação, que eu só queria saber o preço. E eu falei quando eu comecei a interação, eu só preciso saber do valor. Eu já tenho todas as informações que eu preciso. Mesmo assim, a pessoa seguiu o script. Que não escuta, né? Eu comecei a 1h da tarde e eu terminei às 8 horas da noite. E eu já estava para falar assim, consegue me passar a informação? Porque eu estou quase desistindo. Então, assim, a gente está tão no piloto automático que a gente não consegue ouvir. E se eu não consigo ouvir, eu não consigo me comunicar de forma assertiva. Tem uma estrutura, tem um diagrama que, se eu não me engano, é do Albert Mehrabian, que ele fala que 7% da comunicação apenas está na comunicação verbal, está naquilo que eu falo. Os outros 93% da comunicação está na parte não verbal. Está no meu tom de voz, está nos meus gestos, está no que está nas entrelinhas do que eu estou falando, está na minha expressão corporal, está em outros pontos. Agora, se eu não consigo nem ouvir os 7, que dirá os outros 93? Então, assim, tem muita informação que está passando e que as pessoas não estão percebendo. E aí, eu costumo falar isso nos treinamentos. Os outros 93 estão indo para onde? Porque, para quem é gestor, eu falo assim, a tua equipe está gritando para você o que ela precisa. Eles estão falando. Só que você não está conseguindo entender. Quando a gente leva isso para dentro de casa, eu falo para eles também, eu falo assim, a família de vocês está gritando o que eles querem. Está sendo dito. Só que a gente está num processo que não consegue ouvir. Então, se eu não consigo nem ouvir os 7%, quiçá eu vou conseguir pegar os 93% da informação. E aí, a qualidade do relacionamento, ela depende de quem? De quem está consciente desse processo. Aí eu falo, pessoal, sempre assim, agora que eu contei para vocês, buf! Passei para vocês uma responsabilidade. Se o relacionamento de vocês não tá bom, quer seja profissional ou quer seja pessoal, a responsabilidade de fazer ele dar certo a partir de agora é de vocês. Porque vocês estão conscientes de que precisa ouvir. E que se eu não estou ouvindo, eu não tenho capacidade de ter um relacionamento assertivo. Porque eu não estou conseguindo pegar a informação. Eu não consigo ler se está bom ou se está ruim, qual é a necessidade da pessoa,
como ela está se sentindo, quais os desafios, quais os medos que ela tem. Isso tudo vem na informação. Só que o processo de escuta ativa, ele é muito difícil de ser feito. Eu falo por experiência própria, até eu chegar num nível de escuta, e olha que eu não tenho um nível hard de escuta, mas já consigo pegar bastante informações. Para chegar nesse processo, gente, vocês não têm ideia. É muito difícil, porque a tua mente, ela quer ir lá no boleto que você tem para pagar, ela quer ir lá nas coisas que você deixou de fazer, ela quer ir para trocentos outros lugares, só que ela não quer estar ali. No processo de ouvir, ela quer estar fazendo N outras coisas, mas ali ela não quer estar. Então, você precisa trazer a tua mente de volta. Você traz a tua mente de volta. Aí entra no processo que a gente tem de julgar as outras pessoas. Aí você está lá ouvindo e está lá julgando. Fala assim, mas eu não faria isso, mas isso é errado, mas isso não sei o quê, mas... Aí entra no processo de julgamento. Você desconecta da pessoa e vai para o processo de julgamento. Depois disso, vem N outros fatores que acontecem. E escutar que é bom a gente não consegue. Então, fazer esse processo de ouvir, ele é muito difícil, mas ele precisa ser feito. E eu falo isso principalmente para líderes e gestores. Se você não aprender a ouvir a sua equipe, se você não aprender a ouvir quem está para cima, a probabilidade de você ser assertivo na comunicação é muito baixa. É muito baixa. Aí tá todo mundo lá se matando, dando murro em ponta de faca, se desgastando, gastando dinheiro com coisa que não vai dar resultado porque a gente não consegue ouvir. Porque a informação tá ali. As pessoas estão falando. Tá na entrelinha, tá na comunicação não verbal, tá em tudo quanto é lugar. Só que a gente não consegue desligar para ouvir. Daí vira um turbilhão. E vira um turbilhão. E aí vira um problema que, assim, a gente tá tentando... Algumas áreas profissionais estão tentando dar uma consertada, mas resolver lá no cerne do negócio, dificilmente a gente vai conseguir. Porque a gente já veio num processo que as pessoas já entraram no modo inconsciente. A gente está vivendo por viver. Só toca o barco. Por viver, toca o barco. E se cobrando porque daí você não está vivendo como dizem que você deveria viver. Exatamente. E aí entra num processo que nada nunca é suficiente. Aí a gente entra num processo que eu nunca me sinto autorrealizado. Porque eu nunca dou conta de tudo que eu deveria dar conta de fazer. E aí fica naquela frustração. Sabe aquela esteirinha do hamster que você está correndo, entra em exaustão. E assim, você não consegue alcançar o teu agora, objetivo, porque somos seres desejantes, sempre vamos desejar, mas nunca desfrutamos do que a gente conseguiu conquistar. E aí fica nesse looping infinito, a gente vai cansando, até um momento que a ansiedade, a depressão, o burnout tomou conta, aonde a tua questão física não suporta mais, e por meio dessa condição de não realização da consciência, que a doutora comentou no início, de trazer para a consciência, como não foi feito, nem as responsabilidades foram divididas, nem o empregador, nem o empregado. E acaba que aí, como não tem ninguém tem responsabilidade, ninguém cuidou. E acaba por acontecer o que acontece hoje nas realidades. Você falou sobre comunicação, e eu acho bem importante. Passa uma propaganda na televisão, que é praticamente isso. Tem uma fábrica e o dono mandou fazer botas de borracha. A galocha amarela. É perfeito sobre comunicação. Só que ele manda num papel o desenho com 2 perfuros aqui. O que acontece? Mandou fabricar, todas as botas vieram com 2 furinhos. É óbvio, mas ele não falou. Então, o que é óbvio para mim, muitas vezes não é óbvio para você, não é óbvio para você. Por isso, a comunicação ela é muito importante. Ela é extremamente importante na efetividade das tarefas, para eu não ter o retrabalho de fazer uma linha de produção inteira cheia de furinho. E no próprio entendimento do cara, fala assim, cara, isso aqui é uma galocha, isso aqui é feito para eu andar na água. Como é que eu vou andar na água com a bota com 2 furos? Sim. Não faz sentido. Só que você... Aí pega aquele ponto que o Eleandro falou. A pessoa está produzindo um pedaço do negócio e ele não sabe para que aquilo dali serve. Às vezes o cara não sabe que uma galocha serve para ele andar na água. Exatamente. E ele vai lá e vai fazer um negócio com furo. Ele nem se questionou, tipo assim, isso aqui faz sentido eu fazer um furo numa bota que é feita para eu andar na água ou numa situação em que vai molhar o meu pé? Não faz sentido. Então, assim, isso é comunicação, impacta na produtividade. E aí pega um outro ponto também, que é um dos grandes desafios que tem lá nas empresas, além do desafio geracional. As pessoas que estão em cargos de liderança, principalmente o primeiro escalão de liderança, elas foram jogadas lá. Ninguém nunca foi preparado para ser gestor. Um ou outro que você conversa, ele fala assim, não, eu me preparei antes para assumir um cargo de gestão, para liderar pessoas. Eu fui preparado antes
E aí agora eu vim aqui e assumi essa posição. Você acha um gato pingado, assim, um sortudo desse lá em algum lugar? Eu até hoje não conheci nenhum. Estou esperando achar esse um. 99,9% das pessoas que estão dentro da empresa, das lideranças que estão dentro das empresas, eles eram bons executores, faziam muito bem o seu trabalho individual e eles foram reconhecidos por isso. E a eles foi dada a responsabilidade de gerenciar uma equipe. Se você for olhar as pesquisas, 70% dos desligamentos, dos pedidos de demissão que acontecem nas empresas, o motivo é porque a liderança não sabia conduzir essas pessoas. Pode ir lá procurar, as pesquisas estão lá. 70% do motivo dos pedidos de desligamento são porque a liderança é que não estava sabendo conduzir o negócio. E ele não sabe. De verdade, ele não sabe realmente. Porque ele era um bom executor que passou a ser responsável não só pelo trabalho dele, mas pelo resultado de um departamento e pelo resultado e a produtividade de outras pessoas. Ele foi jogado lá. E aí, normalmente, qual é a mentalidade de quem jogou ele lá e falou, vai e você vai crescer assim? Porque eu também passei por isso. Aí ele fala assim, se eu sobrevivi, você também sobrevive. Vai lá. Foi assim comigo, foi assim com meu pai. Foi tipo cortar o rabo do peixe para caber na forma. Lembra da história lá? Todo mundo já deve ter visto. Alguém fez isso comigo e funcionou, então vai lá e faz igual. Só que não necessariamente funciona. E já existem formas maiores que cabem 3 peixes com cabeça, rabo e tudo dentro. Só que as pessoas, os líderes, eles não sabem o que fazer. Nem esses da primeira, às vezes nem o próximo e às vezes nem a pessoa que está no comando lá em cima, ele também não sabe. Ele foi vivendo e ele foi fazendo. E ele entende... E as crenças continuam. E as crenças estão lá. Exato. Então ele continua fazendo da maneira como ele sempre fez, deu resultado até ali, ele entende que vai continuar dando resultado. Só que não necessariamente mais vai dar resultado, porque a informação está aí, a observação de outras empresas e de outros ambientes profissionais está na nossa cara, então eu olho para cá e falo, aqui não vai dar certo, eu vou ter que ir para outro lugar, porque aqui não está funcionando. E às vezes você pergunta para essas empresas e fala assim, que competência que precisa ter para desenvolver a tua função aqui? O cara não sabe. Que habilidade que você precisa para desenvolver isso? Não sei também. Só foi jogado, né? Ele foi jogado lá e ele tem que se virar. Aí você imagina o estresse desta pessoa que tá lá, foi lá jogado e tem que se desenvolver. E você imagina que ele não consegue controlar isso só para ele. Então, ele é um líder, ele está influenciando outras pessoas. Então, todo esse estresse, toda essa pressão que ele tá ali, ele tá passando para os outros. E os outros da equipe estão enxergando. Falam assim, acho que meu líder não sabe nem o que ele tá fazendo. Eu escuto muito isso. Falo assim, ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Passa essa insegurança. Total. E passou insegurança. Aí a equipe não vai mais, Não vai. porque a equipe ela precisa enxergar essa segurança. Ela tem que ter segurança no líder. Esse é o nome, é o líder. Só que aí a gente tem um outro desafio, às vezes, na empresa. Que o líder não necessariamente é o gestor. O gestor é quem é responsável por aquele departamento. É o cargo, é a posição que ele ocupa. Só que liderança, ele é muito mais comportamental e de postura do que propriamente a posição que eu estou ocupando. Então, a liderança é a influência que eu exerço nas outras pessoas. Só que essa influência que eu exerço, ela é positiva ou ela é negativa? E, às vezes, dentro da equipe, a gente tem essas duas características em pessoas distintas. O gestor não é o líder. O líder é alguém de baixo, que tem esse poder de influência, que está influenciando a equipe. Às vezes positivamente, ou às vezes negativamente. Mas não está na mesma pessoa. E a gente precisa fazer um trabalho para que essa liderança suba para essa pessoa que, de fato, é o gestor. E muitas vezes a empresa não percebe isso, que eu tenho um gestor e tenho um líder abaixo ali que está mandando ali. Não percebe, não tem essa percepção. Porque para poder ajudar esse líder aqui, ele tomar as decisões certas, a fazer as coisas certas pela empresa. E muitas vezes ele faz o que ele acha da cabeça e a turma vai junto. Muitas das escolas ainda, para os empregadores e para esse pessoal que está em liderança ainda, tem uma condição da administração muito clássica ainda. É uma escola de administração que viveu, que funcionou em algum momento no passado, mas que agora não funciona mais. E que ainda resiste, se mantém, mas que não está trazendo mais resultado. Pelo contrário, ela está fazendo com que o processo seja mais moroso quando você busca resultado. Então, por exemplo, questões de comunicação, questões básicas, são questões básicas, não é nada que esteja acolhimento de um colaborador, o entendimento, a escuta ativa. Esses são processos básicos que a gente acredita que deva acontecer em qualquer lugar. Mas não está acontecendo em função disso, da não preparação desses profissionais, da não identificação dessas necessidades, e fica nesse círculo. E o estresse vai aumentando, a ansiedade vai aumentando e as patologias aparecem.
Aí tem um autor, Byung-Chul Han, que ele tem uma literatura chamada Sociedade do Cansaço, e ele cunha um termo bem específico chamado infarto psíquico. Então, você imagina como hoje estão atuando esses profissionais que chegam ao momento de terem um infarto psíquico. Isso é extremamente grave. Por quê? Porque as questões, exemplo, de estresse e você ter uma condição de um acidente vascular cerebral é muito grande. Você tem essa prerrogativa em pessoas com muito menos idade do que a própria proposta, né, de saúde acontece normalmente. Então, você tem infartos mesmo de miocárdio e tudo mais, são prevalentes agora em idade extremamente baixa, que antes não aconteciam. Então, você já tem estabelecido numa sociedade, desde criança agora, a condição de que todos precisam de trabalho, de ocupação, de positividade. Se eu não tiver a condição de estar, de alguma forma, produzindo algo, isso já me traz um mal-estar. Eu não posso estar parado, eu não posso viver esse ócio, esse tédio. Eu não tenho mais nenhum tipo de momento onde eu possa vivenciar isso. Faça o teste. Um dia tentem parar por 1 hora do seu dia, do seu tempo, e tentem não fazer nada. A autocobrança fala, gente, eu não estou fazendo nada. O que está acontecendo? A autocobrança já vem. E isso está inerente. A ansiedade já vem. Não, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não estou sendo produtivo. Exato. E essa autocobrança começa. E ela vai aumentando, e ela vai aumentando. Com a tecnologia, nós levamos trabalho para casa. Antes, como era? Chegava em casa, ninguém nos encontrava mais. O trabalho ficou lá. Agora ele não fica. Ele está inserido dentro, né, dos nossos smarts, enfim. Ele consegue nos encontrar e a gente não consegue desligar. E aí eu sempre comento com a Lilian também, muitas vezes a gente deitava para dormir e hoje não. Hoje a gente deita para pensar o que vai fazer amanhã, como vai ser o dia, planejar. Mas aquele momento de descanso não existe mais. Que é o dormir bem também, né? Exato. E isso tem muito a ver com a tecnologia. Por quê? Porque ela veio para nos dar mais tempo. Entretanto, esse mais tempo que nós estamos recebendo, a gente está utilizando de uma forma que não está ainda sendo assertiva. E isso está trazendo déficit, porque nós estamos acumulando funções, né? Aí eu digo para vocês os multitarefas. Onde a gente faz 3, 4, 5 condições de trabalho, de ações, mas na realidade a gente não consegue focar, porque o cérebro vai focar em uma. E não digam assim, mas eu consigo. Consegue, mas não consegue focar em nenhuma delas. E essa é uma dificuldade, porque quando trabalhamos a condição cerebral, todo esse processo multitask acontece na condição pré-frontal do cérebro. E isso tem desgaste. A biologia vai cobrar isso em algum momento na vida. Ela tem uma redução dessa parte do córtex pré-frontal. Ela reduz, e é onde nós temos a nossa razão, onde as coisas são resolvidas, as situações são resolvidas por meio dessa parte cerebral. E nós temos a amígdala. A amígdala, ela aumenta de tamanho. E a amígdala faz parte do sistema límbico do cérebro, onde estão as emoções, gere-se todos esses processos. Agora, vocês imaginem isso dentro da empresa. Uma pessoa que está em estresse altamente vulnerável, com córtex pré-frontal, onde é a razão, onde você estabelece todas as condições de flexibilidade cognitiva. Ela reduz o tamanho. E a amígdala, onde a emoção está lá guardada, ela aumenta de tamanho. Essa comunicação entre essas duas partes do cérebro faz com que a pessoa fique totalmente sem controle. E aí a gente percebe isso na reatividade das pessoas hoje em dia. Você não pode apontar nenhum tipo de frustração que as pessoas não aceitam. Isso seja na condição, né, do dia a dia, mas na empresa principalmente, porque você não aceita mais. A gente fala que não dorme não cura, né, Nath? Exato, não exatamente. Cura.
Então, você tem uma dificuldade muito grande hoje de estabelecer todo esse equilíbrio que é necessário. E aí a gente vem trabalhando exatamente para desenvolver isso, e à medida que vai trazendo condições, né, Lilian? A gente vai trabalhando essas nuances. Eu falo sempre assim, o pessoal pergunta, como é que eu faço para fazer gestão de tempo, por exemplo? Ou qualquer ponto que as pessoas trazem. Eu falo assim, o ponto crucial para você conseguir fazer chama autoconhecimento. Você precisa entender como você funciona para daí você ser assertivo no seu movimento. De gestão de tempo, eu devo ter uns 3 ou 4 anos por baixo, assim, eu acho que até mais, devo estar indo para o 5º ano, que eu estou tentando ajustar a vida para fazer uma gestão de tempo assertiva. Digamos que eu faço uma gestão de tempo assertiva. A agenda é bem apertada, mas muito bem estruturada. E, normalmente, eu tenho aí 90%, 95% de assertividade do meu planejamento diário. Até chegar nesse ponto, um dos pontos cruciais foi o autoconhecimento, porque tem algumas coisas que eu preciso entender como eu funciono para poder ser assertivo na agenda. Então, vou trazer 2 exemplos. Primeiro é o sono, na seguinte situação. Eu sou uma pessoa que eu não posso acordar e levantar. Se tocar o despertador e eu levantar, é só um corpo andando. Não existe uma alma, qualquer coisa, uma racionalidade ali. Só existe um corpo. Eu preciso de um tempo para a alma fazer download, né, no corpo ali. Então, eu preciso de um tempo em que eu acordo e fico lá na cama fazendo nada. E até eu entender isso, eu tocava o despertador, eu levantava. E daí alguém falava assim, deixa o despertador longe da cama, pra você já ir lá e desligar o negócio e levantar. Gente, eu não presto pra nada. Eu vou começar a funcionar, minha mente vai começar a funcionar 10, 11 horas da manhã, se eu levantar nesse ritmo. Eu precisei entender que eu sou uma pessoa que precisa de 1 hora para poder acordar. Então, o que eu faço? Eu ponho o despertador 1 hora antes do horário que, de fato, eu deveria ter que levantar. E eu acordo e eu fico essa 1 hora ali. Vai para lá, vira para cá, pensa em arrumar o cabelo do cachorro, pensando em coisas aleatórias. Percebe o ócio, né? Que a gente comentou, né? Nada. Não penso na agenda, não penso no trabalho. Coisas aleatórias. Negócio mais aleatório do mundo. Só que eu tenho que forçar a mente para fazer isso, porque senão ela quer pensar no que eu tenho para fazer no dia, ela quer pensar nas coisas que eu tenho para fazer. Então, eu tenho que ficar meio que eu mesmo moldando o pensamento. Eu vou pensar uns negócios nada a ver, assim. Só que eu tenho que ficar fazendo esse movimento de forma consciente. Aí deu o horário de levantar, o despertador toca de novo. Aí eu levanto. Aí eu já levanto, eu já dou conta de construir um prédio se precisar. Mas eu preciso dessa 1 hora de descanso. O segundo exemplo que eu falo é que, assim, eu me estresso com o trânsito. Dirigir, para mim, é estressante. Então, quando eu chego no lugar, eu chego acelerado, eu saio batendo em tudo. E eu chego falando mais rápido do que eu tô falando agora. E aí, às vezes, eu não era assertiva, porque eu tinha que me deslocar, às vezes, para uma reunião de vendas, alguma coisa que eu tinha que fazer reunião. E aí, eu deixava o tempo cravado, que era o tempo de deslocamento. Aí, eu chegava no lugar, já chegava acelerada, estressada, aquela coisa arada toda. Não era produtiva da maneira como eu precisava ser. Fora que, se eu atrasasse, eu já começava a ter umas palpitação, porque eu não posso atrasar. Isso eu tenho. Porque eu tenho uma crença de que eu não posso deixar os outros esperando. E aí, se eu atrasei... o mundo tá acabando. Aí eu falei, então, o que eu vou fazer? Todo o meu deslocamento na agenda sempre vai ter 1 hora. Independente se eu vou gastar 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos para me deslocar. Sempre fica lá, eu ponho lá na agenda. Se eu tenho que ir de um lugar para o outro, 1 hora de deslocamento. Aí eu chego, paro o carro, estaciono com tranquilidade, escuto a música, faço um negócio, vai para lá, vai para cá, baixo a adrenalina, e aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o atendimento, ou a reunião, ou o que eu tenho que fazer. Aí funciona melhor, eu não me estresso tanto, eu sou mais produtiva, eu sou mais assertiva, minha comunicação flui melhor. Então, assim, é um ajuste pequenininho, mas isso veio da onde? Veio do processo de autoconhecimento. Eu preciso entender que eu funciono assim, o que talvez não funcione para ele. Se ele tentar fazer esse movimento, não vai funcionar. Se você sentar em fazer esse movimento, não vai funcionar. E isso vale para qualquer coisa, não só para gestão de tempo. Vale para a maneira de eu liderar, vale para a maneira de eu me relacionar, vale para a maneira de eu estudar, vale para tudo. Se eu não fizer o processo de autoconhecimento, eu não consigo ser assertivo. Aí eu fico tentando, o negócio dá errado. Por quê? Porque eu estou tentando a receita dos outros. Exato. E a receita dos outros não funciona. E olha o risco social ali, né? Não tem uma receita e a pessoa continua. Se ela não tem a expertise de fazer esse trabalho e não tem também quem lhe dê o suporte para poder desenvolver, acaba que continua e vai. Tem uma outra literatura também, é bem sugestivo o nome. Eu não aguento não aguentar mais. Tá? Tem essa literatura e eu vejo os profissionais que não têm essa expertise
não aguentando, mas continuam insistindo, sem a condição da expertise. Aí o que acontece? Quando chega em determinado momento, onde realmente ela não aguenta mais, aí ela solta aquela... E esse é um processo que acontece, tá? É o único processo onde o suicídio ético ele acontece. Exemplo, estou me matando de trabalhar. Olha só que pesado isso, né? Quando você diz, estou me matando de beber. Não, esse não é legal. Mas matando de trabalhar é legal. Percebe que é aceito? Então tá legal, tá se matando de trabalhar. Então quer dizer que tá indo pro caminho certo. Isso, tá legal, tá bem. É bem isso. Mas concordam que a condição de você trabalhar o suicídio ético, então, é no trabalho? Se está se matando de trabalhar, então está bem. Deve estar, né, com várias recompensas e tudo mais. Mas entende que tem uma conotação, tem um paradigma ali que precisa ser quebrado e que ainda não está bem estabelecido, pelo menos para nós aqui, né, dentro do nosso processo de sociedade. Até quando a gente vai conseguir desenvolver? E o espectador que está nos vendo, nos ouvindo, eles vão entender o que é isso. Por quê? Porque está somatizando nele lá na ponta, naquele atendente, naquele caixa, naquele funcionário, na linha de produção. Ele está lá, está sofrendo com isso, seja na comunicação não violenta, que não está sendo estabelecida, seja com aquele gerente que não está estruturado, não foi desenvolvido para determinada função, que não tem a visão para tal negócio. A mentalidade não foi desenvolvida ainda, ele tem mentalidade de executor, não de gestor, de liderança. E quantos não são assim? A quebra de paradigma, a profissionalização desses processos. Quando você pega uma empresa, por exemplo, familiar, que precisa quebrar, né, dogmas, quando você trabalha isso dentro da empresa, a qualidade de vida, seja para o gestor, seja para a diretoria, seja para o proprietário e para os colaboradores, é infinitamente maior. A qualidade de vida se estabelece. E é aí que a PEV entra, né? É aí Exatamente. que nós entramos, onde a PEV entra para mostrar para esse empregador tudo o que ele pode fazer para crescer mais essa empresa. Que não é só sobre determinado número, mas como a gente pode melhorar e melhorar aquele número final dele, né? Então, a gente consegue mostrar aí todos os caminhos, tanto da parte física quanto da parte psicológica, né? Tem todo o desenvolvimento também, que é muito importante. E o caminhar desses 3 segmentos juntos, a gente só tem que proporcionar coisas maravilhosas para esse empregador ali, para ele conseguir exigir de uma forma consciente, verbal, falando de uma forma melhor, né? Conseguindo essa conexão com o seu empregado e assim a gente conseguindo fazer todas as evoluções que a gente precisa. De forma prática, né? Qual que é o desafio Exato. normalmente que a gente tem na comunicação? A gente fala e daí fala assim, tá, mas eu faço o que com isso agora? Né? É um desafio que as empresas às vezes falam assim, vem aqui, daí assim, a gente consegue desenhar o que vai ser feito, qual que é a vantagem, qual que é o benefício, e daí fala assim, e na prática a gente faz o quê? Então, como que o PEV funciona na prática? Na prática, ele funciona a parte de saúde física, com os atendimentos, toda da parte de dor crônica, tratamento. Então, se você tem um colaborador que está sofrendo de alguma doença crônica ou de alguma coisa que está impossibilitando ele de trabalhar, dor na coluna, hérnia de disco, enfim, tudo que é atendido lá no ICCM, a gente tem condição de levar este atendimento para dentro das empresas ou os colaboradores para dentro do ICCM. Conforme for a necessidade. Exatamente. Por isso que ele é customizado. É melhor que os meus colaboradores vão até o instituto. Eles vão até o instituto. Não, eu prefiro que os profissionais venham aqui dentro, selecionem um dia por mês e venham fazer os atendimentos. São atendimentos, o tratamento é tratamento que não é invasivo. Então, você pode ir lá e fazer o tratamento lá. Onde que a saúde mental entra? Palestras, workshops, tudo aquilo que é preciso e que a NR1 exige como medida de plano de ação, porque tem que existir um trabalho de conscientização dos colaboradores sobre o que é saúde mental. O Eleandro tem condição de atender isso dentro da parte de saúde mental, então ir lá explicar o que é ansiedade, o que é estresse, o que é burnout, quais são os manejos que pode ser feito, como é que eu identifico que a minha equipe pode estar passando por essa situação. Toda essa parte
educacional, de orientação informativa, ele consegue entrar com essa parte. Se precisar de atendimento psicológico, a clínica tem como fazer os atendimentos, tanto em São José dos Pinhais quanto em Curitiba, e no formato online. Porque aí a pergunta, às vezes, assim, você só atende em Curitiba? A gente atende aonde a gente conseguir chegar, aonde tiver um meio de transporte que nos leve, a gente consegue chegar. Então, pode ser online, a gente se desloca para outras cidades, a gente atende aonde precisar ser atendido. E você, Lilian, faz o quê? Só faz a propaganda da galera? Não, eu faço toda a parte do trabalho de entender o desenvolvimento que esses profissionais precisam. Conversar, entender, ver quais são os desafios que eles estão tendo, o que a gente pode fazer para ajudar, trabalhar, que nem eu mencionei aqui 2 pontos. Qual o principal desafio que os gestores estão tendo? Desafio geracional e ter que lidar com a primeira posição dele de gestor. Tem N outros desafios que acontecem repetidamente dentro das empresas. E aí é ouvir esse colaborador, entender qual é o desafio que ele está tendo e poder apoiar. Às vezes é uma pergunta que eu faço, às vezes é um bate-papo de 50 minutos que para o colaborador dar uma clareada gigantesca. Às vezes a própria empresa precisa entender e falar assim, eu preciso capacitar minha equipe, eu preciso treinar a minha equipe. Tem treinamento? Tem treinamento. Preciso de uma ferramenta que me ajude a fazer avaliação, análise de perfil, entender qual é o perfil do meu colaborador, o que ele precisa desenvolver? Tem também. Então, assim, tem um leque gigantesco de possibilidades na área de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, que se eu for falar aqui, eu vou usar 3 podcasts para frente para poder falar tudo que tem. Mas não vai ser assertivo igual. Só vai ser assertivo se eu sentar com o colaborador ou com o gestor ou com a empresa e falar assim, o que está pegando lá? O que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Aí ele vai, aí às vezes ele fala, meu problema é esse. Normalmente nas conversas eu falo assim, teu problema não é esse. Teu problema é esse aqui, ó. O que você está enxergando é o sintoma, não é a causa do teu problema. Porque é normal a gente olhar sempre para o sintoma. Vocês que atendem em consultório, vocês vão ver que o paciente ele chega normalmente com sintoma. Ele não sabe qual é a causa. Dentro da empresa é mais ou menos a mesma coisa. O gestor ou o empresário, ele está enxergando o sintoma. Ele não está enxergando o problema. E aí o trabalho é justamente ir lá e identificar qual é o problema. E aí fazer o receituário correto. Direcionar, né? Direcionado. E aí você vai falar assim, ó, o que resolve o teu problema pode ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente apresenta um processo. Às vezes é reestruturação, às vezes é treinamento de toda a equipe, de algumas pessoas da equipe, do próprio empresário, do gestor, enfim. Precisa ir lá para poder entender o que está acontecendo e poder dar esse apoio. A gente atende, o PEV atende tanto empresas, então se a empresa quer fazer essa contratação, quanto pessoa física. Fala assim, ó, a empresa lavou as mãos dela, mas assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso de atendimento. Então, vai nos acionar e a gente vai fazer esse trabalho junto. Às vezes já é paciente do ICCM que fala assim, olha, eu preciso da parte psicológica, eu preciso da parte do trabalho. Aciona, a gente conecta e faz o atendimento. É paciente lá do Eleandro na Inspirar e fala assim, olha, eu preciso da parte do atendimento da fisioterapia, eu preciso do trabalho. Direciona para cá. Está em atendimento comigo, eu já fiz isso várias vezes, preciso de atendimento psicológico, vai para lá, preciso de atendimento para dor, direciona para cá. Eu quero tudo junto, eu quero contratar um PEV sozinho. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. A gente não é de Curitiba, é lá de onde o vento faz a curva, às vezes nem chega. A gente chega. Então, a gente precisa só entender exatamente o que é que a empresa precisa, qual é o remédio que ela precisa, para a gente poder atuar. Em outra analogia, seria mais ou menos assim. A gente está no campo de batalha, vocês estão lá nos 2 hospitais de campanha, esse aqui cuidando do físico, esse hospital de campanha cuidando do mental, e eu estou lá no meio do campo de guerra, entendendo o que está acontecendo e por que o pessoal está dando tiro de arminha de pressão num tanque de guerra ou vice-versa, ou por que está peitando tanque de guerra com a estrutura do corpo. Então, é entender o que está acontecendo e organizar, porque talvez a guerra nem precisaria estar existindo. E dá todo esse suporte, né? Porque a PEV, além de identificar o problema, ela dá todo esse suporte, todo esse apoio para que tudo flua de forma prática. A gente precisa ajudar as pessoas a enxergar, e isso vem da psicologia e vem da minha parte de atuação. Eu preciso ajudar a pessoa a enxergar o que ela precisa fazer para solucionar. Eu não tenho a resposta para dar. Se eu tiver que dar resposta, eu cobro mais caro. Se eu tiver que dar resposta, eu cobro mais caro. Mas o papel é justamente ajudar a pessoa a enxergar qual é a solução. E não é uma solução pronta. É a pessoa que vai, a empresa ou a pessoa, enfim, quem estiver ali recebendo o atendimento, que vai entender o que está acontecendo e vai construir a solução da maneira mais assertiva possível. Eu não tenho
a resposta pronta, eu não tenho a solução pronta, não tem como vender milagre. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para ser assertivo no remédio e no tratamento. Eu sei que o papo tá muito bom, mas nosso tempo aqui já deu. Senão a gente vai ficar horas e horas conversando. Eu falo aqui. pra caramba. Se deixar, vai 3 tá... podcasts. É muito gostoso, né? Muito Porque bom. tem muito assunto. Esse é um assunto que rende muito. Então a gente usaria 2, 3 mesmo podcast aqui, mas a gente precisa encerrar. Então eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Deixa aquele like, compartilha. É um assunto super interessante. Se você conhece alguém que tá passando por essa dificuldade, encaminha lá, né? Mostra esse podcast que tá tão interessante assim. Encaminha pro pessoal que você fala assim, opa, acho que aquela pessoa ali tá precisando entender um pouquinho desse assunto. Ou, nossa, eu não tinha ideia que a fisioterapia, que a psicologia, que o desenvolvimento pessoal dava para trabalhar junto. Então, encaminha para aquela pessoa que você tá vendo ali que precisa desse toquezinho. E agradecer a você que ficou conosco até esse momento isso aqui, aí né? Mesmo. Agradecer os nossos convidados. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade. Sempre falar desse ponto é extremamente relevante. A gente agradece a oportunidade. Então vai. E para você que ficou nos assistindo até agora, muito obrigado. A sua presença é muito importante para nós, ainda mais com um assunto tão interessante como foi esse. E obrigado por ter participado do Entre Sessões, onde cada história é um roteiro de superação e a cada sessão um capítulo de transformação. Até!